Bem, a gente está aqui diretamente de Juquerai, na casa da Thaís. Hoje a gente vai falar um assunto bem interessante que acontece, infelizmente, todo dia na nossa vida, que é as astutas ciladas que o diabo promove durante o nosso dia a dia para fazer com que a gente caia em erro, caia em problemas. Por que eu vou falar sobre isso? Porque isso me aflige. Então, e aflige a todo mundo, né? E muitas vezes eu acabo ficando triste por ter que pedir perdão todo dia pelo mesmo erro. E às vezes o diabo tenta assoprar no nosso ouvido, tentando fazer com que a gente se esqueça quem a gente é, de quem que a gente é filho, e a gente acaba esquecendo o que é a graça, e a gente acaba esquecendo o que é o amor de Deus, e sem o amor de Deus, sem Deus, não existe vida em abundância, né? Às vezes a gente não, todo mundo tem um pensamento muito grande sobre a prosperidade e tal. Não existe prosperidade sem Deus. Prosperidade não é a ausência de dinheiro. Prosperidade é a ausência de Deus. Então a gente vai orar para a gente começar. A gente vai começar falando sobre Efésios 6:11, do 11 ao 13. Eu não vou falar diretamente sobre a armadura, tá? Esse versículo ele fala sobre a armadura de Deus, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, já abra em Efésios 6, de 11 ao 13. A gente vai orar para começar. Eu vou pedir para a Tainá orar aqui. Orar, Tainá? Vou colocar o microfone perto da sua boquinha e você ora. Fala pra gente. Não, ela está com vergonha. Ela está toda de rosa hoje, mas ela está com vergonha. Vamos orar então, pessoal? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a gente vem te agradecer, Pai, por mais esse dia de hoje. Esteja nos abençoando e que o Senhor venha estar ministrando no nosso coração, que a gente venha estar saindo aqui da célula com novidade de vida, Pai. Que a gente venha estar entendendo o Teu plano para a nossa vida e que a gente não perca mais tempo com as setas do inimigo. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bem, só para que vocês fiquem com inveja, hoje tem o que, Thaís? Bolo de liquidificador, muito bom, refrigerante, pãozinho, sanduíche, pipoca, né? Mas a gente vai tratar agora de alimentar o nosso espírito sobre um assunto que eu tenho certeza que vai fazer com que você reflita, porque essa é a nossa ideia aqui. A gente tem crianças aqui. Quantos anos você tem, Tainá? 10. Então a Tainá tem 10 anos, a Tainá é a mais nova, e até pessoas quase centenárias, que nem o Joca. Né? É uma grande pessoa. E então isso aflige, isso atrapalha, isso acontece com todo mundo, independente da sua faixa etária, né? Então a gente vai abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, do 11 ao 13. Eu vou ler para que a gente possa acompanhar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Bem, a gente já fez aqui um estudo há muito tempo atrás, né? Foi um dos primeiros, até cerca de um ano, sobre parte por parte da armadura de Deus. Paulo estava preso, né, na ilha de Patmos, e ele era refém de Roma, né? Porque no Novo Testamento a Bíblia começa sobre o domínio de Roma. A gente vê já em Mateus. E Malaquias está em domínio assírio. 6 do 11 ao 13. Efésios. Então ele analisou
a armadura do soldado romano e, inspirado por Deus, né, ele mostra pra gente quais são as partes da armadura. Ele fala que a gente tem que estar cingindo os vossos lombos com a verdade. Isso é o cinto que segura a armadura. Então, se a gente não tiver vivendo o evangelho como Deus procura, né, os adoradores em espírito e em verdade, a armadura inteira cai. Couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito. A gente já falou sobre isso, né? E a gente sabe que o diabo, ele tenta e ele consegue já há milênios fazer com que a gente caia todo dia nos mesmos erros, até porque não tem muita coisa diferente, muitos erros diferentes para a gente cair, e o poder dele é bastante limitado. Tanto o Pedro, o Kaique, o Tainá, como eu, jovens, pessoas novas, independente da faixa etária, você vai cair, infelizmente, nesses erros. E quanto mais você exercitar o fruto do Espírito, quanto mais você tomar cuidado em estar vestido com a armadura, mais você vai conseguir vencer essas tentações que o diabo vai colocando dia a dia na nossa vida. Eu vou fazer uma viagem agora até a tentação que Jesus sofreu depois de 40 dias de jejum. Eu venho falando isso já frisando assim bem rapidamente acho que as 2 últimas células. Eu acho legal a gente parar e analisar, que hoje eu parei e analisei exatamente no que ele tentou Jesus, que eu sempre falo, né, que ele tentou na nossa falta de ele tenta fazer com que a gente esqueça que a gente é filho de Deus, no ego, na vontade física. A primeira tentação, Jesus estava saindo, tinha um jejum de 40 dias, né? Ele não jejuou pão e água, ele jejuou só comida, porque ele teve fome. E a primeira coisa que ele tentou foi na vontade física, foi na fome. Imagina a fome que ele não devia estar. Que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ele não era 50-50. O diabo chegou para ele e falou: se tu é mesmo o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Será que não é esse o evangelho que a gente tem procurado? Será que a gente não tem procurado um tipo de evangelho que a gente fala: eu sou filho de Deus, então eu posso tudo, só porque eu sou filho de Deus, eu posso pedir o que eu quiser, a hora que eu quiser, e que Deus vai me dar? Como que a gente pode querer uma vida que não gera vida e receber algo de Deus? Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância para a gente. Só que a gente continua caindo no engano de que quando a gente passa a ser filho de Deus, a gente tem o direito a ter o que a gente quiser aqui na Terra, na parte financeira. Quando o que é mostrado pra gente são bênçãos espirituais, é um novo jeito de levar a vida aqui na Terra, que vai acarretar com que o nosso dia a dia fique de uma forma diferente, não só pra gente, mas para quem está ao nosso redor. A gente vai encarar os problemas diferentes, porque a gente vai ser diferente. A gente vai encarar as situações de uma maneira diferente, porque a gente vai ter Deus dentro da gente. A gente tem a quem seguir agora. A gente tem uma referência que é Jesus. Então, quanto mais a gente souber de Jesus, quanto mais a gente ter a oportunidade, né, de ler a Bíblia, tá abrindo todo dia, procurando saber o que ela realmente fala no nosso dia a dia pra gente, a gente vai ter cada vez mais esse contato diário, a gente vai receber esse alimento de Deus. E a gente não vai cair no engano de pedir mal. Porque se a gente pedir mal, a gente não vai receber. Como é que a gente pede bem? É a gente tendo esse contato com o Pai, que é Deus. Deus não tem sobrinho, é todo mundo filho. Não interessa a placa de igreja que você faça parte, não interessa quantos anos de cristão você tenha, não interessa se seu pai, se seu tio fundou um ministério ou é dono do ministério,
Você é tão filho de Deus quanto qualquer um que o aceita como pai. Não existe uma hierarquia no amor de Deus. Ele ama todo mundo igual. Todo mundo igual. A gente só tem diferentes funções dentro do corpo, né? Diferentes jeitos de falar da palavra, mas tudo que está escrito na Bíblia, todos os ensinamentos, é para todo mundo. O ID é para todo mundo. Você refletir Jesus para a tua comunidade, você falar de Jesus, você amar o próximo, isso é para todo mundo. Em Tiago 4,6 é bem claro quando fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Vou explicar isso numa linguagem assim mais fácil, até para a Tainá entender. Você entendeu o que eu falei, Tainá? Então eu vou explicar para você. Aqui está se falando o seguinte, que quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente costuma pedir mal, porque a gente está pedindo para a gente. E às vezes o que a gente quer pra gente não é o que Deus quer pra gente. Quando você for mais velho, assim, da idade do Joca, não tão mais velho também, né? Que na idade dele não dá pra pedir mais nada, já tá fazendo hora extra aqui na Terra. Mas quando você for da minha idade, assim, a pessoa nova, às vezes você pode falar: ai Deus, eu quero tanto um carro zero, carro tal, eu quero aquele carro. E pra que você quer o carro? Porque Deus, ele sonda o teu coração, ele não sonda as tuas atitudes. Às vezes você pode estar mostrando para todo mundo que você quer o carro porque você precisa, mas no fundo você sabe que você quer o carro para se exibir, que você vai ganhar aquele carro, que você vai ganhar aquele presente, e aquele presente é que vai ganhar você. Que você acaba virando escravo daquilo que você pediu. E aquilo acaba virando um Deus para ti. E às vezes você acaba sendo refém do que você tem, e o que você não tem vira um fantasma para você. Você passa o tempo inteiro reclamando porque você não tem aquilo, e às vezes você não está preparada para aquilo. Entendeu, velho? Facinho, né? Então a gente tem que pedir bem. Como é que a gente pede bem? Geralmente o que é oferecido para a gente por Deus não são coisas materiais. São coisas espirituais. A oração no Pai Nosso, como a gente falou até pouco tempo atrás, é uma oração espiritual. A gente pede para que Deus haja na parte espiritual, para que a gente consiga na nossa parte material, no nosso dia a dia, levar a vida de uma maneira mais tranquila, porque viver o que a Bíblia apresenta como realidade é viver um pedacinho do céu na terra. Como é que Jesus responde pro diabo, né? Quando ele fala: se tu é realmente o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só da vontade física vai viver o homem. O Evangelho, a Bíblia, ela não fala só que a sua vontade física tem que ser suprida. O Evangelho é transformação, né? Porque tem muitos meios da gente conseguir fazer com que as nossas vontades físicas e nossas vontades financeiras sejam alcançadas. A gente pode fazer vários trambiques, tramóias, e cada vez mais isso fica mais fácil, né? A segunda tentação foi assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo chegou para Jesus, né? Falou: pula daqui. Se tu é filho de Deus, pula daqui, que vai ter quem te socorra. A gente cai em cilada porque a gente esquece de quem que a gente é filho. A gente esquece o que é a graça. Eu acho que há muito tempo atrás eu falei uma analogia sobre a graça, que talvez eu não tenha dividido com todo mundo, tal. Eu estava um dia em casa falando sobre a graça. Aí um rapaz, que foi o Felipe Poli, ele perguntou para mim o que era a graça. Eu falei: é favor não merecido. Aí ele: tá bom. Eu sei que ele não entendeu, mas só que eu também não sabia explicar. Aí eu fiquei uma semana me sentindo imbecil, porque eu falei: pô, cara,
eu estou há tanto tempo, né, convertido, e eu não entendo o que é a graça. Aí eu comecei a pensar, e me veio esse pensamento tipo, você que está prestando atenção, Joca, imagina você estar num ponto de ônibus, aquele dia de calor mesmo, sem um teto, todo mundo no maior calorão, e aí chega um cabeludo, né, feio, como a gente viu na semana passada, né, com umas garrafas de água gelada. Ele vem com 3 garrafas de água geladinha, de 1 litro, porque você está com sede, vai tomar 1 litro de água. Ele oferece para o primeiro e ele não recebe. Não quero não, cheio de marra, não quero não preciso. Isso é a pessoa que ouve o evangelho e tem o coração endurecido. Ele ele não quer saber, ele fechou a porta para aquilo. Ele não quer ouvir. Aí tem o segundo, que é o religioso, que é o que recebe a água. Ele fala, pega, tá aqui a água para você de graça. Só que ele recebe a água e ele não acredita, ele acha que ele tem que pagar pela água. Ele vai ter que vou ter que fazer algum sacrifício, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Tem pessoas que não entendem que a graça, ela veio de graça pra gente. E ficam buscando o tempo inteiro. E o diabo mesmo cria sistemas dentro de religião, porque a gente não precisa de religião. Religião tem várias, né? Religião tem várias. Eu não estou aqui para falar mal de religião, até porque a gente viu ali em cima que a nossa guerra não é contra a religião. A minha guerra não é contra o espírita, a minha guerra não é contra o macumbeiro, a minha guerra não é com quem está na Umbanda, com quem está na Quitanda, a minha guerra não é contra a outra religião. A minha guerra não é contra quem fuma maconha, por exemplo. A minha guerra é contra quem faz as pessoas acreditarem, por exemplo, que fumar maconha é uma coisa normal. Que aquela felicidade com prazo de validade vencido faz bem. A minha guerra é contra as pessoas que pegam, às vezes, algum versículo da Bíblia e deturpam para criar uma religião. Ou para criar um contexto que a Bíblia não apresenta. Mas a minha guerra é contra o diabo. E a gente vê ali em cima, né? É bem claro. A gente não luta contra a carne, nem contra o sangue. A gente luta contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais, da maldade, lugares celestiais. A nossa guerra ela é no campo espiritual e a gente tenta trazer o evangelho o tempo inteiro para o campo material. Ai, porque eu quero uma casa. Ai, porque eu quero um carro. Deus quer tirar tudo isso, cara. Com certeza, Ele quer te dar uma casa, Ele quer te dar o carro, mas nos termos dele. Eu vejo no monte de carro, Deus é fiel. Deus não é corintiano. Tenho certeza. Né? A gente vê no monte de carro, Deus é fiel. Ele é fiel. Só que Ele é fiel aos princípios dele, não de quem está dirigindo o carro. Porque não é Deus que é fiel com a gente, é nós é que somos fiel com Ele. Ele é fiel com a gente quando a gente é fiel com Ele. Que se você sair debaixo do que Ele ensina, do que Ele mostra para fazer, Ele não se mistura com a situação, Ele não se mistura com coisa podre, Ele não se mistura com coisa suja. E às vezes a gente acha que Ele é obrigado a fazer tudo pela gente, sem a gente estar no caminho dele, sem a gente procurar estar fazendo a coisa certa. Não adianta você querer receber uma coisa boa de Deus e estar fazendo a coisa errada. Ele não vai se misturar com isso. Você pode até conseguir o teu objetivo, mas não está vindo da mão de Deus. A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Quer ver um exemplo? Davi. Davi é uma figura importantíssima na Bíblia, né? Davi foi aquele que está com a pedrinha na cabeça do gigante. Ele estava no 2º andar do palácio dele, e a Bíblia apresenta um quadro que era primavera. A gente falou do Cebolinha, da Celta, encarnou a unção do Cebolinha em mim. A primavera era a época de guerra, porque no verão era muito calor, no outono ventava muito, no inverno era muito frio, então os reis guerreavam na primavera, e ele estava no palácio lá, na jacuzzi dele, e aí ele viu uma mulher tomando banho dentro da casa dela, porque o pessoal pensa aqui que a
Que a Betseba estava no meio da praça pelada, tomando banho. Não estava, ela estava dentro da casa dela. Quer dizer, ele não estava fazendo o que tinha que fazer, ele não estava no lugar que Deus queria que ele tivesse, ele não estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Ele tinha parado de andar. E Deus tem um plano para Tainá, para a vida da Tainá. Deus tem um plano para o Pedro. Deus tem um plano para Thaís, para o Maurício, para mim, para quem está ouvindo. Deus tem um plano para cada um. Sempre. Às vezes a gente é que sai, porque a gente começa a buscar o nosso próprio caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho e a vida. Ele é o caminho, que é a verdade e que gera a vida. E a gente sai procurando o que a gente quer para a nossa vida. A terceira pessoa é aquele que recebe, agradece a garrafa, entende o que é o amor de uma pessoa dando uma coisa de graça. E isso gera uma mudança nele, gera uma mudança no caráter, e ele passa a fazer o mesmo. No 3, a terceira tentação que Cristo sofreu, que é a que a gente mais cai, e que a gente pensa que Deus falou isso pra gente, e não é Deus que está falando isso. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isso está em Mateus 4:9. Essa promessa é do diabo para a nossa vida. Essa promessa não é de Deus. Muito pelo contrário. Em João 16:33, Jesus fala assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Quer dizer, estou falando isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso para que a gente tenha paz nele. Prosperidade, como eu falei no começo, não é falta de dinheiro. Aonde não tem Deus, não tem prosperidade. Porque você vai conhecer pessoas milionárias, cara, que são tão ricas e não conseguem ser felizes. E eu tenho feito um trabalho no momento que tem me levado a muitas comunidades carentes, a muitos lugares muito pobres, que eu nunca visitei. Eu, por ter morado fora do país, eu tive uma oportunidade grande de visitar muitos lugares luxuosos, tipo Los Angeles, Hawaii, São Francisco, Las Vegas, lugares onde você vê o poder que o dinheiro tem. E o que eu tenho visto nos lugares extremamente pobres, eu não vi nos lugares extremamente ricos. O que eu via nos lugares extremamente pobres? As famílias divididas, porque todo mundo tem o seu iPad, todo mundo tem o seu iPod. Não. O que eu vi nos lugares de pessoas ricas, que tem muito dinheiro, eu estou vendo ao contrário, no lugar onde tem essas pessoas extremamente pobres. Porque nos lugares de pessoas extremamente ricas, as pessoas vivem em um mundo paralelo que o diabo criou. E a gente tem cada vez mais entrado nele. A gente vê vários meninos hoje em dia com seus telefones, com internet, todo mundo no ônibus, ninguém se falando, todo mundo conectado no Facebook, em outra rede social, Twitter. Enquanto eu fui nos lugares, tenho ido nos lugares extremamente pobres, e a brincadeira das crianças continua sendo uma bola de futebol, continua sendo uma bola de vôlei, continua sendo pipa. Eles têm liberdade para brincar no parquinho, na praça. Por exemplo, o meu filho, ele não é rico, né? Mas ele mora em Santos, que já é meio que um mini São Paulo. Ele não tem onde brincar. Quem mora perto da praia. Não tem, mas eu fui criado em um lugar humilde. E eu podia jogar bola na rua.
Eu não estou falando que é para todo mundo ficar pobre, né? Não, vamos todo mundo morar então, vamos todo mundo sair do Morumbi, vamos todo mundo morar na favela. Não estou falando isso. Eu estou falando que você, que é rico, que tem uma possibilidade, que tem uma condição financeira, olha para a tua família e vê se vocês estão jantando junto. Vê se vocês têm tido uma vida de família. Vê se vocês têm ido passear juntos. Ou se você trabalha, despeja dinheiro na mão do teu filho para se ver livre dele, porque você quer dormir, porque você está muito cansado. Você está usando o dinheiro como maldição para a tua família. Porque se o dinheiro que está entrando como salário está te afastando de uma vida em família, isso é maldição. Enquanto eu tenho visto pessoas que não têm dinheiro, não têm condição, tem uma casa de 1 cômodo onde moram 5, e você chega e está todo mundo rindo o tempo inteiro, todo mundo se abraça. As pessoas têm um amor que eu não vi em lugares de pessoas ricas. E olha que eu andei em vários lugares que tinham pessoas realmente com bastante dinheiro, com uma condição financeira muito boa. Porque se você se ajoelhar para o diabo, que no caso a Bíblia apresenta um Deus chamado Mamon, que é o dinheiro é um Deus que ele requer muita adoração. Porque se você ganha 70 mil por mês, vai ser oferecido para você tudo para você gastar aqueles 70 mil e você ficar escravo de receber 70 mil por mês. Aí o mês que você receber 68, você já vai ficar desesperado porque no outro mês você tem que fazer 2 mil a mais. Quando você sabe que na realidade você pode viver com muito menos que isso. E você está se ajoelhando para o diabo. Porque você não está prestando atenção na tua família, você não está prestando atenção no próximo. A paz que a gente tem é em Jesus, não é no dinheiro. Se você tiver, Pedro, a paz na mesada que tu recebe, fala, pô, beleza, esse mês meu pai vai me dar uma mesada de tanto, minha mãe vai me dar uma mesada de tanto. Se a tua paz estiver aí nisso, cara, tu vai crescer achando que o dinheiro que tu recebe é que faz com que você seja feliz, quando na realidade, se você acreditar em Deus e acreditar que Ele toma conta da tua vida, e você acredita nisso quando você é cristão, você tem que entender que a tua vida está na mão dele, e se Ele quiser você nem acorda. Se Deus não existe no lugar, se Deus não se faz presente, por mais dinheiro que a pessoa tenha, isso não é prosperidade, isso não vai ser bênção. Eu vejo hoje, nesses lugares pobres que eu tenho andado, uma prosperidade muito maior, biblicamente falando, do que nos lugares ricos que eu frequentei. Porque eu vejo as pessoas se abraçando, as pessoas felizes, ouvindo umas músicas chatas pra caramba. Que caramba, falar um negócio, tem umas musiquinhas que não dá pra aguentar, mas eles ouvem, estão juntos, tá todo mundo se abraçando aqui agora. Abraço o Pedro. Só o Pedro que tá sem abraço. Pedro, cadê meu chip? Então é muito importante que a gente tome cuidado para que o dinheiro não seja uma motivação para que a gente se afaste das pessoas, né? Porque senão não é bênção. Se a gente cair nessa proposta que o diabo faz, que é pra gente se ajoelhar perante ele, que ele vai dar tudo pra gente, a gente não vai parar de se ajoelhar porque a gente vai ficar escravo disso que ele está dando. E a Bíblia apresenta o quadro de que o mundo jaz no maligno. O sistema inteiro jaz nele. Deus quer te ver feliz, né? Só que você aceitou ele como Senhor. Então você tem que deixar ele fazer a vontade dele em você. A gente vê um monte de gente tentando controlar Deus. E às vezes a gente está dirigindo o carro e a gente quer colocar Deus no banco de passageiro, quando na real quem tem que ser o piloto é ele. Só que a gente nem sabe como fazer isso. Então se você vê as tentações que Jesus passou, como a gente viu aqui hoje, dá para você ter uma ideia do que a gente vai enfrentar todo dia. Vontade física, ego,
Ele vai tentar fazer você esquecer de quem que você é filho. Principalmente quando você fizer alguma coisa errada e sentir aquele peso de que você está errado, que eu estou sujo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo mais. Não, cara, você foi lavado com o sangue de Jesus, não foi com homo. Isso você não vai precisar ser lavado de novo, e lavado, e lavado, e lavado, e lavado, e lavado. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo meu, ele falou que ele não ia poder fazer tal coisa, porque senão ele ia sujar as vestes dele. Eu vou sujar minhas vestes. Falei, velho, tu foi lavado com o quê? Cândida? Cuidado, porque muita cândida apodrece o tecido. Você foi lavado com o sangue de Jesus, velho. A gente foi lavado com o sangue de Jesus e a gente vai errar. A gente vai errar. Não vai ter jeito, a gente vai errar. Se a gente não entender o que é a graça, a gente vai ficar louco, cara. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, velho, eu não sirvo mais para ser cristão porque eu cometi um pecado hoje que Deus não vai perdoar. Da mesma forma que a gente deve também entender que quando uma pessoa erra com a gente tem que perdoar também. É difícil pra caramba. Pra gente, né? Não pra Deus. Deus vive em outro patamar, em outro sistema, tem muitas coisas que a gente não consegue entender ainda. Então vamos analisar já a partir de hoje em tudo que tem sido proposto pelo nosso inimigo, né? Porque se a gente for ver no Velho Testamento a palavra diabo é inimigo, mas no Novo Testamento é acusador. Então ele fica o tempo inteiro acusando. Ele oferece as coisas pra gente fazer errado, pra depois ficar acusando, falar, tá vendo, olha lá, agora tu quer ser santinho, olha, tu não pode fazer isso, você não tá limpo, você não pode fazer aquilo. Você pode, cara. Deus perdoa todos os pecados. Claro que você tem que se arrepender deles, mas Deus perdoa todos os pecados, todos os pecados. Não vai ter pecado que ele não possa perdoar. Então vamos parar de cair nessas acusações que o diabo faz na nossa vida, né? Correr para os braços do Pai, pedir perdão e começar a crescer como pessoa e ser honesto com nós mesmos, entender, caramba, eu estou errando nisso, eu vou procurar em Deus, que Deus me... Deus, por favor, eu não quero errar nisso. Em oração. Você tem que ser sincero com você mesmo. Saber os teus problemas, né? Poder chegar na tua liderança, confiar nela e falar, cara, eu estou vacilando nisso, o que você me aconselha a fazer? Porque Deus vai usar outras pessoas para falar com você. Durante a tua vida, durante a tua caminhada. Então é isso aí, né? Que Deus abençoe a todos. Hoje foi rapidinho, Joca? Foi rápido hoje? Hoje foi rápido, não foi? Que eles pediram para que eu fosse rápido. Então fui rápido. Senão eu vou ficar falando muito. Mas que Deus abençoe a cada um. E que a gente venha estar analisando, né, tudo isso que a gente conversou hoje. Vou pedir de novo para Tainá orar. Quer orar, Tainá? Olha lá, tá todo mundo na moto. É que nem senhora, você só vai falar aqui no microfone. Olha lá. Olha só para terminar pra gente. Ora aí. Não, tem que ser você. Semana que vem é o Kaique. Vamos lá. Pô, ela não quis de novo. Então beleza. Então eu vou orar para terminar porque eu tô morrendo de vontade de comer o bolo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a gente vem te agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Pai, de estar em liberdade aqui na casa da Thaís, entre amigos, conversando, refletindo sobre a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa chance de estar entre irmãos, Pai. Então é isso aí, galera. Boa noite para vocês, um bom sono para vocês e um alegre despertar.